Você foi escolhido para estar aqui hoje, para viver algo a mais. Ele te escolheu e você também pode escolher Ele todos os dias. Radical, intenso e apaixonante. Você está pronto para a experiência mais marcante da sua vida até agora? O que parece loucura para muitos é uma realidade para nós. Cura sobre a enfermidade, luz sobre as sombras, amor sobre a dor, vida sobre a morte. Você está pronto para ver o que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram e sentir o que jamais penetrou no coração humano? Basta um sim e você verá como é que é de se lançar em meio às chamas e apenas queimar de amor ao conhecer a justiça, a glória e o poder daquele que criou o universo e que desenhou cada detalhe do seu DNA. Aquele que vive para sempre está te chamando para discipular e formar líderes em todas as nações. Está te chamando para quebrar padrões com ousadia. Te chama para amar de forma extravagante. Te convoca para mudar o mundo. Conexão, intimidade, fé. O desafio está lançado. Bem-vindo. Você está no Difflin. Oi gente, tudo bom com vocês? Nós estamos muito felizes em estarmos juntos em mais um Difflin online. Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo e fique ligado em tudo aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas nessa noite. É isso aí, nós estamos super felizes de estar aqui com vocês. E para começar o nosso culto online, nós temos 3 desafios para fazer para você. É isso aí, e o primeiro desafio é o seguinte: você vai pegar o link dessa transmissão e vai compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que você está aí em mais de 1, mais de 2 ou 3 grupos. Compartilhe com os seus grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, seus familiares, colegas de trabalho, para que essa programação chegue ao máximo de pessoas possível. E o nosso segundo desafio é que você vai tirar uma selfie assistindo a nossa programação. Se você está assistindo pelo seu smartphone, você pode comentar. Você vai lá nos nossos comentários e fala de onde você está assistindo, para você ficar interagindo com a gente. Não se preocupe, nós vamos saber que você está conectado através do seu comentário ou da sua selfie. É isso aí, e por falar em conectado, o terceiro desafio é o seguinte: aproveite esse momento para você se conectar não somente com uma mídia social, mas principalmente para você se conectar com o Espírito Santo, para você se conectar com Deus e ouvir a voz dele para tudo aquilo que ele vai falar conosco nessa noite. Amém? E eu quero agora chamar o louvor e a adoração. Te celebramos, Jesus, neste lugar. Onde você estiver neste momento, erga o seu altar de adoração ao Senhor. És real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou
cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei. E aí, de Flame, eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Yeah. Vamos dizer, o teu amor me libertou, eu encontrei o teu amor me libertou, eu encontrei, em uma só voz vamos dizer, eu encontrei o teu amor me libertou, eu encontrei o teu amor me libertou. Yeah. Libera o seu brado de júbilo ao Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, Jesus. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele está em casa, ele está na mesa, ele nos observa,
sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, grande Salvador. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos cantar. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Oh, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa com 1000 lugares de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa com 1000 lugares de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa com 1000 lugares de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa com 1000 lugares de honra. Que é só teu, Jesus, tome o lugar de honra. Oh, 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 reconhecemos quem tu és, reconhecemos quem tu és. Olhe pra ele e diga: reconhecemos quem tu és, reconhecemos quem tu és. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Eu quero te convidar, você que está em casa, você que está nos assistindo agora, a junto conosco levantarmos um clamor pela nossa liderança. Feche seus olhos, coloque seus pensamentos diante do Senhor, coloque a sua liderança diante do Senhor nessa noite. Pai, nós queremos te apresentar toda a nossa liderança, Pai. Colocamos a vida de cada um na tua presença, Senhor. Cuida de cada um deles, abençoa a vida, abençoa a família, abençoa os projetos e os sonhos de cada um. Colocamos diante do Senhor, Pai amado, a vida do pastor Paulo Jeff, com a pastora Rebeca, o pastor Elcio, a pastora Rami, o pastor Francisco Salles e a pastora Nauzira. Te apresentamos também os nossos líderes locais, Senhor Deus, pastor Atilano e a pastora Alce. Que o Senhor cuide, que o Senhor livre todos eles, Senhor Deus, de todo mal. Senhor Deus, que o Senhor continue usando, continue abençoando a vida de cada um. Que o Senhor continue capacitando cada um deles para que eles possam estar na frente desse trabalho. Em nome de Jesus, que a tua bênção chegue na casa, chegue no ministério, chegue na igreja de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a família, abençoa os filhos, abençoa, Senhor Deus, as pessoas próximas de cada um deles. Que onde eles forem, onde eles estiverem, Senhor Deus, a tua bênção esteja com eles, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos, Senhor, te apresentar também, Pai, o Diflen, Senhor, o Diflen Óbidos, Pai. Essa geração
tão avivada e tão apaixonada por Ti. Nós queremos declarar, Senhor, jovens cada vez mais comprometidos com o Senhor, com os seus corações voltados, Senhor, para Ti, tendo cada vez mais intimidade, Senhor. Que esse ministério, Senhor, nós possamos estar alcançando muitas vidas, Pai, através desses jovens, Pai. Eu declaro sobre a vida dessa juventude, uma juventude apaixonada por Ti, cada vez mais sedenta por Ti, pela Tua presença, pela Tua palavra, Te buscando todos os dias, Pai. Nós declaramos o ministério Difla em Óbidos sendo um ministério avivado, essa cidade sendo avivada através das nossas vidas, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que é o Senhor quem nos escolheu, e a Tua palavra diz que nós somos fortes, Senhor, porque o Senhor já nos deu essa força para vencermos, para irmos e levarmos o Teu amor. Nós declaramos cura, Senhor, nós declaramos libertação, o Teu derramar, Senhor, na vida de cada um que faz parte desse ministério, dessa juventude, Pai, e sobre a Tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Aos Teus pés, Senhor, derramamos o nosso coração em oração. E as nossas guerras, as nossas lutas são lutadas pelo nosso Deus, o grande e invencível. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Diga! Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Oh! Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Oh! Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Vamos, igreja, erga a sua voz e diga: assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Oh! Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Amém, glória a Deus. Deus está fazendo grandes coisas nessa noite. Eu quero agora dar alguns avisos para você. Amém? Nós estamos com um projeto muito nobre, um projeto muito lindo aqui na nossa igreja. É o projeto Amor em Ação. Como esse projeto funciona? Se você sentir a necessidade, se você sentir o desejo no seu coração de ajudar as pessoas em situação vulnerável, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nós estamos arrecadando alimentos para fazermos cestas básicas para doar para pessoas que estão em situação de risco, em situação vulnerável. Então, se você sentir no seu coração o desejo de ajudar, nos procure, vem aqui na igreja conosco. Nós estamos funcionando de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, aqui no bairro da Cidade Nova, na Travessa Lauro Sodré, número 920.
nós também queremos enfatizar com você a questão dos cuidados. Tome cuidado, você que está tendo que trabalhar, você que está saindo para comprar alguma coisa. Vá de máscara, queridos. Faça a sua higienização quando você chegar na sua casa. Assim você vai estar se protegendo e ainda protegendo as pessoas que estão com você. Talvez tenha idoso, pessoa que está em situação de risco na sua casa. Não seja que Deus nos livre, né? De certa forma, alguém que vai levar esse vírus para sua casa. Nós sabemos que nós não estamos isentos de passar por uma situação. Mas se nós tomarmos os devidos cuidados, com certeza todo mundo vai sair dessa situação vitorioso, em nome de Jesus. E nós cremos que o Senhor já está provendo a vitória para o seu povo. E nesse momento também nós queremos chamar o nosso Paz News. Olá família, estamos juntos mais uma vez de forma online. Então fique conectado, pois nós vamos compartilhar as nossas programações. Agora, mais do que nunca, vamos ficar mais conectados pelas redes sociais. Então siga a Paz Óbidos e compartilhe todas as nossas publicações. Se inscreva também no nosso canal do YouTube e nos podcasts e compartilhe as nossas ministrações. Conto com você. O funcionamento do expediente da igreja, voltado à assistência social, pessoas em vulnerabilidade e contribuições, está acontecendo de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia. Então se organize que nós vamos receber você com muito amor. Se você não puder sair de casa, entre em contato com esse número que está aparecendo aí na sua tela. De 7 a 28 de fevereiro, vamos ter o jejum internacional de 21 dias. Vamos pagar o preço para experimentar mais de Deus. Cremos que Deus vai nos encontrar nesses dias e vamos ver os sinais e prodígios seguindo as nossas vidas como nunca antes. Contamos com a sua participação. Nessa sexta-feira, inicia a nova temporada do programa Mais Que Vencedores com o pastor Atilano Valente, com quadros especiais, entrevistas e a Palavra de Deus. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de mais informações. O final de semana tá incrível! Nesse sábado vamos ter o Giflin Online. A galera dos jovens da nossa igreja vai ficar em casa curtindo a Palavra de Deus às 19h30. E no domingo, os 2 cultos de celebração, às 9 da manhã e às 7 da noite. Chame toda a sua família, compartilhe o link e seja abençoado. Bom, eu vou ficando por aqui porque chegou a minha parte favorita, a Palavra de Deus. Então busque logo o material da Santa Ceia, porque logo mais vamos ceiar. E depois da ceia vamos ter o Culto Kids. Então chame os pequeninos. Somos família, somos a Paz Church Óbidos. Amém, glória a Deus. Que programação abençoada. Eu tenho certeza que você está sendo muito impactado, assim como eu estou sendo. Agora eu gostaria que você acompanhasse comigo uma palavra muito poderosa que nós temos no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Se você puder nos acompanhar, fique à vontade, tá bom? Fala o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Eu quero falar com você um pouquinho a respeito sobre essa passagem aqui. A fé é trabalhada em todas as áreas da vida cristã, de nós que somos cristãos. Porém, você sabia que quando se trata da área financeira, não são todas as pessoas que aplicam a fé? Quando se trata de fidelidade nos dízimos e também semear no reino de Deus, aplicar a fé faz toda a diferença. Você sabe por quê? Na palavra de Deus, nós temos exemplos de pessoas que aplicaram a sua fé como forma de fidelidade. Por exemplo, a viúva pobre. Nós sabemos que a viúva, ela deu tudo o que ela tinha, não se importando se depois ela iria ter o que comer ou não. Ela apenas quis dar o seu melhor, ela apenas quis ofertar com fé. E nós sabemos que a oferta dela foi aceita porque o Senhor fala para os seus discípulos. Vocês estão vendo? Ele fala lá em Lucas 21, do 3 ao 4, ele diz o seguinte: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Será que nós
nos dias atuais que nós estamos vivendo, nós estamos dando tudo que nós temos de melhor para o nosso Senhor Jesus? Será que nós estamos sendo fiéis? Será que nós estamos aplicando a nossa fé? Eu quero citar para vocês um exemplo de fé muito que eu gosto demais. Eu acho um exemplo muito interessante na palavra de Deus. Fala nesse mesmo capítulo aqui de Hebreus, lá no versículo 4, ele fala o seguinte, de Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então aqui nós vemos um exemplo muito claro de fé. Abel, ele ofertou com tanto amor, com tanta fé, que a oferta dele é lembrada até os dias de hoje. Se a oferta de Abel não tivesse sido aceita como uma forma de fé, como uma forma justa, talvez ele não tivesse sido citado. Isso aí é um entendimento meu, tá bom, queridos? Mas aqui na palavra de Deus fala que ela foi um testemunho de ser uma oferta justa. E ainda depois de morto, ela fala. Então, você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado pelas gerações futuras como um exemplo de fé, de fidelidade, de pessoa que realmente foi fiel a Deus? Eu não estou falando somente de dizimar, de ofertar. A nossa fidelidade, queridos, ela pode ser acrescentada em muitas coisas na nossa vida. Amém? Mas aqui eu estou tomando como exemplo o dízimo e a oferta, tá bom? Temos outros exemplos também que eu posso citar com você. O menino que ofereceu os pães e os seus peixes. Ele só tinha aquilo, mas ele foi lá e ele ofereceu. E o que aconteceu? Aconteceu aquela grande multiplicação, aquela coisa maravilhosa que é lembrado até o dia de hoje. Fé, fidelidade. Amém? O rei Davi, que por amor à casa de Deus, ele ofertou do seu tesouro pessoal, do tesouro dele, toneladas de ouro e prata para a construção do templo de Deus. Se você quiser acompanhar essa passagem, ela está em 1 Crônicas 29, 3. Amém? Você pode acompanhar lá depois. Mas o que eu quero falar para você nessa noite? Deus, ele está nos moldando com a mesma fé dessas pessoas. Essas pessoas, elas são lembradas aqui, ó, na palavra de Deus. Amém? Então, ele está nos moldando com essa mesma fé, para que em nossa geração, nós mostremos através da nossa fidelidade, em nossos dízimos e ofertas, que amamos o Senhor e a sua obra. A obra, queridos, ela precisa ser mantida. E quem mantém a obra somos nós. Eu, você. Nós temos um exemplo que nós sempre usamos, que nós falamos assim: aonde é que está o dinheiro de Deus? Onde é que está o dinheiro que é investido na obra? Está no bolso dos crentes, está no seu bolso, está no meu bolso. Quando nós ofertamos, quando nós somos fiéis a Deus, nós ajudamos a sua obra a se manter com as nossas ações sociais, com os missionários, com os irmãos que estão indo levar a palavra. Eu tenho certeza que você que está aí agora me assistindo, você com certeza foi ganho através de missão, através de uma célula, através dos nossos cultos mesmo online. Talvez você, quando nós funcionávamos anteriormente na TV, você com certeza foi ganho também. Isso aí tudo foi investimento, queridos. Foram pessoas que investiram para que a obra permanecesse, para que a obra continuasse. Amém? Então, a fé e a fidelidade, elas andam lado a lado. Você não pode somente ser fiel, você precisa também ter fé. Eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar a minha oferta porque eu tenho fé que o Senhor ele não vai deixar faltar, porque o Senhor ele conhece a nossa necessidade. Amém? Se soubermos usar os dois, nós vamos andar em prosperidade e vitória todos os dias da nossa vida. Amém? Você quer andar em vitória? Eu quero andar em vitória. Então fique de pé nesse momento onde você está e vamos orar ao Senhor. Vamos entregar o nosso melhor para Ele. Amém. Senhor, meu Deus, nós queremos te apresentar essas ofertas, esses dízimos nesse momento que estão sendo, Senhor Jesus, apresentados até a tua presença. Nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer também, porque o Senhor tem sido um Deus fiel para conosco. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis também para contigo, Pai, a termos fé a cada dia mais. Se muitas das vezes nós temos achado que vai nos faltar, não deixe o nosso coração ser enganado pelo inimigo, Pai. Mas que nós possamos estar sendo cada dia mais pessoas que estão te buscando, que estão dando o seu melhor para que a tua obra possa permanecer. No nome de Jesus, ser com meus irmãos, com suas famílias. Se alguém estiver precisando de cura, de um milagre, que o Senhor nesse momento esteja entrando, Senhor, nas casas, nos lares dessas pessoas, Pai. No nome de Jesus, amém.
Amém. Se você não tiver como trazer a sua oferta e o seu dízimo até o templo, o nosso templo, queridos, ele está funcionando das 8 ao meio-dia. Você pode vir aqui entregar a sua oferta, os nossos irmãos, os nossos obreiros, eles estão aqui aguardando por você, tá bom? Apenas das 8 ao meio-dia de segunda a sexta. Ah, irmã, eu não posso ir lá. Tudo bem, entre em contato conosco com esse telefone, tá bom? Que nós vamos dar um jeitinho, mas a sua contribuição, ela não vai deixar de chegar diante da presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar, eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar, celebramos ao Senhor. Lá, 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 oh, oh. Levante as suas mãos aos céus e libere o seu brado de júbilo ao Senhor. Você de todos os lugares do Brasil e do mundo, vamos cantar a Ele. Eu me entrego completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis. Liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Ao me entregar, eu livre sou. Pra ninguém ficar parado no trem. 1, 2, 3, vamos lá. Lá, 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 oh, 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 oh. Onde está o Diflay? Oh, lá, lá, oh, lá, lá. Ao me entregar, eu livre sou. Oh, lá, lá, oh, lá, lá. Ao me entregar, eu livre sou. Amém, glória a Deus, pessoal. A gente vai estar compartilhando com vocês uma palavra muito, muito, muito poderosa. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero aqui dizer que eu tô com muita saudade de reunir com os nossos jovens, de reunir no Diflay Night presencial, pra gente louvar, adorar e celebrar o Senhor do nosso jeito, alegre, empolgante, aqui descontraído, mas com muita reverência, com muita vontade de pular e dançar na presença de Deus. Eu tô com muita saudade de cada um de vocês. Nós amamos vocês e nós cremos que daqui a pouco a gente vai estar reunindo de forma presencial. Mas até lá, fique ligado no nosso Diflay Online, porque Deus vai fazer grandes coisas através de todas as nossas programações. Nós vamos compartilhar uma palavra que se encontra lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. E o título dessa mensagem é: Até que ponto você se importa com o reino? Amém? É uma pergunta. Até que ponto você se importa com o reino? Olhe para dentro de você e faça essa pergunta para você mesmo. Até que ponto eu me importo com o reino? Feche seus olhos se você quiser fechar e pergunte assim: até que ponto eu me importo com o reino? É uma palavra de despertamento para as nossas vidas, uma palavra que eu creio que vai despertar o nosso coração para que a gente demonstre maior interesse, para que a gente demonstre que a gente realmente se importa e se preocupa com o reino de Deus e com as coisas do reino. Winkley, como é que eu posso me preocupar com o reino de Deus se o reino de Deus fica no céu? Amém? O reino de Deus fica no céu. Só que nós trabalhamos o reino de Deus também aqui na terra. Sabe por quê? Porque através do nosso trabalho no reino aqui na terra, dos nossos trabalhos nas nossas igrejas, na missão, célula, discipulado e todas essas coisas que as igrejas trabalham, contribui para o crescimento do reino, para que pessoas sejam alcançadas. Amém? Então vamos ler lá no livro de 1 Crônicas 29, capítulo 29, versículo 3, que diz o seguinte: Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, ao templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo.
Amém? Isso aqui é o rei Davi falando que ele, além de tudo que ele já tinha feito, além de tudo aquilo que ele já tinha dado, ele ia separar do tesouro pessoal dele, das riquezas pessoais dele, ouro e prata. E não era pouco, gente. Agora minha esposa falou aqui, ela ministrando oferta, que foram toneladas. E se você for lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, você vai perceber que ele está falando e ele especifica quantas toneladas de ouro, quantas toneladas de prata ele vai estar contribuindo para ajudar a construção do templo. Amém? Muitas pessoas, elas declaram sem titubear que se importam com o reino, que amam o reino. Mas só quem demonstra isso na prática é que fala com verdade, sabe? Mas quando chega o momento de demonstrar na prática, só quem realmente ama faz alguma coisa. Amém? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O jovem rico, lá no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 22, o jovem rico, ele entra ali numa conversa com o Senhor Jesus, enfatizando o reino. Ele queria saber o que ele poderia fazer para herdar o reino de Deus, para herdar a vida eterna. Olha o que diz lá. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quiser entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Então a gente percebe um diálogo de alguém que demonstra ali nas suas palavras que se importa com o reino, que se importa com a vida eterna e se preocupa em herdar essa vida eterna. Só que quando Jesus ele lhe impõe as condições para herdar a vida eterna, ele simplesmente não aceita. Não aceita as condições que lhe são impostas. Por quê? Porque na prática, ele ama mais aquilo que ele possui, ele ama mais aquilo que ele tem do que o reino. Espero que você consiga acompanhar o nosso raciocínio. Amém? Diferente do jovem rico, no livro de Atos, nós vemos pessoas que claramente se importavam com o reino, pessoas que abriram mão do que era seu por amor ao evangelho. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 45, diz o seguinte: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Amém? A igreja de Atos, ela tinha uma atitude diferente da atitude daquele jovem rico. A igreja de Atos, ela já não se importava, já não estava se importando com aquilo que possuía. As pessoas que vinham para Jesus, que ali eles eram agregados na igreja, que começaram a fazer parte do reino da igreja, ali no livro de Atos, eles deixaram de se importar com aquilo que eles tinham, com aquilo que eles possuíam. E eles vendiam, eles repartiam entre as pessoas que tinham necessidade por amor ao evangelho. Amém? Aqueles que se importam com o reino são diferenciados. Gente, as pessoas que se importam com o reino de Deus, as pessoas que amam o reino de Deus, elas são diferenciadas. São diferenciadas na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Amém? As pessoas que se importam com o reino, principalmente, elas se importam com pessoas. Lá no livro de João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35, diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Cara, não tem como a gente se importar com o reino de Deus se a gente não se importar com as pessoas.
Existem muitas pessoas ao nosso redor, nas nossas proximidades, que precisam de Jesus. Muitas pessoas que precisam de Deus, que precisam de ajuda, que precisam de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, que precisam de uma atitude de amor, que precisam às vezes de um prato de comida, que precisam de um alimento, que precisam de uma direção na vida deles, e eles estão ali desesperados, precisando que alguém os ajude. E muitas das vezes a gente não ajuda. Sabe, não tem como a gente se importar com o reino de Deus se a gente não se importar com pessoas. Infelizmente, existem muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, que se dizem servos de Jesus, só que tratam as pessoas com indiferença. Tratam as pessoas como se fosse ninguém, como se fosse nada. E Jesus nos ensina a amar uns aos outros. Jesus, ele nos ensina na prática, porque Jesus, ele se importava com as pessoas. Se Jesus, ele não se importasse com as pessoas, ele não tinha curado enfermos, ele não tinha expulsado o demônio das pessoas, ele não tinha ressuscitado os mortos. Jesus, ele demonstra na prática que ele amava as pessoas. Se Jesus, ele não amasse, ele não se importasse com as pessoas, ele não teria multiplicado pães e peixes para distribuir para aquela multidão que estava seguindo ele. Sabe, a gente precisa se importar com pessoas. Uma das marcas mais diferenciadas, uma das marcas mais fortes das pessoas que são discípulos de Jesus é o amor. Se a gente amar as pessoas, se a gente amar o nosso próximo, a gente vai estar demonstrando que nós somos discípulos de Jesus e que nós nos importamos com o reino. Aqueles que se importam com o reino, eles se importam com a sua igreja local. Amém? Lá no livro de Salmos, capítulo 122, versículo 1, diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, não tem como você se importar com o reino de Deus se você não se importar com a sua igreja local. Se você não se importar como ela está, como está a estrutura, se ela está bem, se ela não está bem, se você não se importa com os projetos, com os movimentos que a igreja tem feito, não tem como você se importar com o reino de Deus se você não gostar de vir para a igreja. Como é que você diz, como é que as pessoas dizem que amam o reino de Deus, que amam a Deus, se elas não gostam de vir para a igreja ouvir a palavra de Deus? Sabe, as pessoas que se importam com o reino se preocupam se a sua igreja está com as contas pagas, se preocupam se os irmãos que trabalham na igreja estão bem, se eles estão sendo remunerados, se eles estão aí trabalhando, se eles estão recebendo pelo seu trabalho. Sabe, não tem como você se importar com o reino de Deus também se você não se importar com os seus líderes. Aqueles que se importam com o reino de Deus, eles se importam com os seus líderes. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, a parte A, diz o seguinte: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Não tem como eu me importar com o reino de Deus se eu não me importar com o meu pastor. Não tem como eu me importar com o reino de Deus se eu não gostar do meu pastor. Não tem como eu me importar com o reino de Deus se eu não gostar do meu líder de célula, se eu não gostar do meu discipulador, se eu não gostar do meu líder de jovens, se eu não gostar do meu líder de ministério. Sabe, uma coisa ela puxa a outra, e nós temos que nos importar com os nossos líderes, nós temos que ver, observar, para ver se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa, se eles estão precisando de ajuda. Sabe por quê? Porque na grande maioria das vezes, a liderança leva a igreja nas costas, sabe, leva a responsabilidade do ministério nas costas. E nós estamos aí para orar por eles, para clamar ao Senhor pela vida dos nossos líderes, para chegar com ele e dizer assim: meu líder, meu pastor, meu discipulador, meu líder de célula, meu supervisor, meu líder de ministério, eu estou aqui, pode contar comigo. Sabe, o que faz a diferença na vida de um discípulo de Jesus é quando ele é prestativo à sua liderança para ajudá-la. Sabe, para dizer assim: olha, pode contar comigo, o que é para fazer? É para varrer a igreja? É para fazer missão? É para limpar o terreno da igreja? É para lhe ajudar nas tarefas da igreja? Vamos lá, meu líder, eu vou lhe ajudar, eu vou fazer junto com o senhor não vai fazer sozinho não, eu tô aqui. Sabe, infelizmente, a gente vê históricos de pessoas em várias igrejas, em várias denominações, de pessoas que se rebelam contra a sua liderança, de pessoas que não gostam dos seus pastores, de pessoas que não gostam dos seus líderes, e dizem que se importam com o reino.
se você não consegue honrar a sua liderança, se você não consegue obedecer a sua liderança, se você não consegue se importar com a sua liderança, você não consegue se importar com o reino. Porque como é que você vai ficar sem se importar com a sua liderança que você vê, e você vai se importar com o reino de Deus que você não vê? Uma coisa puxa a outra. Você demonstra que você ama o reino quando você se importa com pessoas, quando você se importa com a sua igreja local, quando você se importa com o seu líder e também quando você se importa com missões. As pessoas que se importam com o reino de Deus, elas se importam com missões. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Eu gosto muito desse versículo porque aqui é uma comissão tremenda que Jesus deixa para nós. Sabe, é ir, é fazer discípulo, é pregar o evangelho, é fazer missão. Sabe, tem muitas pessoas que querem estar na igreja, tem muitas pessoas que só querem estar na igreja. Só que Jesus, ele chamou a gente para não somente estar na igreja, mas para nós sermos igreja, para nós pregarmos a palavra, para nós falarmos do amor de Deus. Quantas pessoas dentro das igrejas tem que são levantadas, que se dispõem para levar o evangelho onde muitas pessoas não estão dispostas a ir? Eu me lembro que quando eu entrei para a Igreja da Paz, eu colei em um casal de líderes. Inclusive eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Adriana, com o Manel Soares, que foram os primeiros líderes de missão com quem eu trabalhei. E eu vi neles um casal apaixonado pela obra, um casal que se importa com missão de uma maneira tão diferenciada. A irmã Adriana é uma mulher cheia de amor. O Manel Soares é um cara que ele tá disposto, sabe, a ir, a levar, a fazer. E eles tiravam o seu domingo, tiravam o seu final de semana, preparavam as coisas, organizavam tudo para levar as pessoas, os missionários, para uma comunidade ribeirinha do outro lado do Rio Amazonas. E lá a gente era bem recebido por aquela comunidade, a gente fazia célula, nós fazíamos cultos, e eu aprendi muito, e eu me amadureci muito nesse período que eu trabalhei na obra missionária com eles. Eu aprendi de verdade a me importar com missões, porque muitas das vezes, pra gente ir para algum lugar, a situação não é fácil, às vezes falta material, mas mesmo assim, sabe, a gente vê as pessoas com um sorriso no rosto, cheio de amor, como eu vi aquele casal, e eles fazem isso até hoje. Sabe, se importando com missões, indo para um lugar diferente. Às vezes a gente ia, e eu me lembro que quando a gente estava atravessando o Rio Amazonas, às vezes dava, aqui a gente chama de banzeiro, as ondas muito altas, um banzeiro, uma onda muito forte, que às vezes faltava alagar a canoa, o motor que a gente tava, o barco que a gente tava, e a gente ia cheio de amor, sem se preocupar com nada. Ia para lá e as pessoas nos recebiam bem. Sabe, a gente precisa se importar com missões e valorizar os missionários das nossas igrejas. Sabe por quê? Porque eles enfrentam coisas difíceis demais para chegar onde eles precisam chegar para fazer missão. Tem um outro rapaz aqui que eu também quero até homenagear e falar um pouquinho dele, que é o nosso querido irmão Aldair, aqui da nossa igreja. Ele é um rapaz que ele vai de moto com alguém que leva ele, porque ele ainda não sabe, mas eu creio que ele vai aprender a andar de moto. Leva ele quase 80 quilômetros na estrada de barro, de pedra, cheio de buraco, e no período de chuva faz muita lama, e ele vai quase 80 quilômetros para ministrar a palavra para uma comunidade, fazer célula, falar do amor de Deus. E eu já tive o privilégio de ir algumas vezes com ele, e nossa, aquele homem é um guerreiro. Eu já respeitava ele, mas quando eu vi o que ele faz em missão, meu Deus, eu aprendi a respeitar e honrar muito mais esse rapaz. É um jovem. E ele vai e às vezes corre o risco de cair, de se acidentar, mas ele não se importa com a sua vida, porque ele se importa com o reino. Ele se importa com missões. Amém? Em quinto lugar, as pessoas que se importam com o reino são fiéis. Lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 20, a parte A, diz o seguinte: o fiel será ricamente abençoado. Sabe, não tem como a gente se importar com o reino de Deus, galera, se a gente não for fiel. Não tem como, gente, a gente se importar com o reino de Deus se a gente
Não honrar o Senhor através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, através da nossa fidelidade aos nossos líderes, através da nossa fidelidade à igreja local, sabe? Através da nossa fidelidade ao Senhor. Porque tem muita gente que diz que ama o Senhor, ama o reino, mas não consegue ser fiel a Ele. Às vezes até consegue, mas por falta de vergonha na cara, não quer ser fiel. Então eu quero te encorajar. Se importe com o reino de Deus, se importe com pessoas, se importe com a sua igreja local, se importe com os seus líderes, se importe com missões e seja fiel ao Senhor. Amém? Conclusão, se você realmente se importa com o reino, gaste a sua vida nele, use o que você tem para o reino, para que o reino seja manifesto na terra e alcance pessoas assim como alcançou você. Amém? Se você quiser realmente se importar com o reino, sabe, gaste o que você tem, gaste a sua vida no reino, viva as maiores loucuras e as maiores experiências da sua vida no reino de Deus. Sabe, eu vivi muita coisa lá fora, eu vivi muita coisa maluca, muita loucura, mas as maiores loucuras e as maiores aventuras que eu vivi e eu tenho vivido tem sido no reino de Deus. E eu não me arrependo da escolha que eu fiz. E eu tenho ensinado os meus filhos esse caminho. E eles também são apaixonados pelo reino, se importam com o reino e gostam de fazer as mesmas loucuras pelo reino que eu faço. E eu louvo muito a Deus pela vida deles. E eu também louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque eu sei que depois dessa mensagem, você vai se importar ainda mais com o reino de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus ele possa derramar unção, graça sobre a sua vida, para que você possa se importar pelo reino, se importar com o reino e agir a favor do reino. Que Deus abençoe você, fique em paz, no nome de Jesus, que Deus abençoe.